Ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Eu passei semanas sem ir ao banheiro, tive fecaloma 2 vezes, você não consegue tirar, precisa ser feita cirurgia, eu fiquei internada 2 vezes e assim, já desesperada. Eu fiz o aquecimento pro M3P os 3 dias e eu vi uma mudança muito significativa com coisas tão simples. E aí, quando você lançou o curso, eu fiquei, tá, e agora? Eu vou fazer ou não vou fazer? Porque eu tô desempregada. Mas eu tava no auge do desespero e eu senti uma confiança e uma verdade tão grande nas coisas que você fala. Eu não sabia no que eu tava entrando, mas eu não tive dúvidas que isso seria, assim, decisivo e realmente foi. No meu primeiro período dentro da M3P, eu não tive cólica. E aí eu falei, não é possível isso. E a única coisa que eu tava fazendo de diferente na minha vida era aplicando os passos. Hoje eu vou no banheiro todos os dias. Logo no primeiro mês, eu emagreci 4 quilos. Fiz dietas de 600 calorias que eu não consegui emagrecer 2 quilos no mês. Sei lá, eu sou a prova viva desse método pra mim. E foi sem dieta, né, E Lívia? foi Esse sem dieta, emagrecimento. foi comendo bastante mesmo. Tô comendo bastante. Estamos começando mais um episódio aqui do podcast Mulher Plena, que é um bate-papo onde eu chamo alunas do Método 3P que tiveram resultados de emagrecimento sem dieta, que melhoraram a alimentação, a saúde delas como um todo. E hoje eu vou conversar aqui com uma aluna muito querida. Olha que já tá aqui comigo, que linda! Bom dia. Tudo bem? Bom dia! Que prazer te receber aqui. Quero começar agradecendo, tá? A generosidade de vir aqui, compartilhar um pouco da tua história com as gurias. Seja muito bem-vinda, Lívia. E só para começar, assim, eu vou perguntar para quem tá assistindo depois, para quem tá chegando aqui, se tu conseguiu, Lívia, emagrecer sem dieta, conseguiu aí melhorar a tua alimentação aplicando as técnicas do método 3P? Sim, consegui muito ainda. Tô muito feliz com todo o resultado. Ai, que bom, querida. Tô muito feliz em te receber aqui. E eu vou pedir para tu compartilhar um pouquinho da tua história com a gente. Assim, tu tem uma história muito inspiradora, a Lívia. Ela passou por desafios, então eu acho legal a gente compartilhar um pouco mais com outras mulheres, assim, para as gurias também te conhecerem um pouco mais, tá bom, Lívia? Conta um pouquinho, assim, um resumo da tua história aqui pra gente. Atualmente eu tenho 23 anos, mas a minha história com alimentação, ela vem desde muito cedo. Foi uma adolescência, assim, bem conturbada, né, nesse quesito de várias dietas, várias tentativas de emagrecer, assim, falhas. Eu tive o efeito sanfona muito cedo. Passei por dietas de comer 600 calorias por dia, shake de farmácia que me rendeu cristais nos rins. Enfim, foi bem sofrido mesmo. E foram anos que eu não conseguia sair do lugar. Eu fazia dietas, perdia 2, 3 quilos e depois voltava ou ficava um tempo naquilo, mas assim, praticamente sem comer, né? E aí eu fui acostumando o meu estômago a não receber comida. Então hoje, para mim, por mais que eu me alimente bem, ainda é um pouco difícil de conseguir fazer a comida entrar, mesmo porque eu não sinto fome. Deixar, eu passo 2, 3 dias sem comer, e aí quando eu tô passando mal, eu falo, né? Aliás, fazia isso, né? Que agora eu não faço mais. Tem uma coisa que eu faço agora é comer, pra usar o M3P. Ai, que bom. E, e eu passei por muitos médicos tentando descobrir o que eu tinha no meu intestino. Fiz milhares de exames, eu tive vários HDs, mas nenhum diagnóstico fechado. E ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Eu passei várias vezes, semanas sem ir ao banheiro. Tive fecaloma 2 vezes, que é aquele bolo fecal gigantesco que se você não consegue tirar, eliminar, precisa ser feita cirurgia. Eu fiquei internada 2 vezes e assim, já desesperada, cansada. Ninguém sabia o que fazer, eu fiz vários tratamentos, mas assim, aleatórios, porque os médicos não conseguiam entender o que tinha, porque eu não tinha nada, e não consegui ir ao banheiro. E aí foi procurando pesquisando sobre, que eu descobri sobre a alimentação anti-inflamatória, e aí eu cheguei até você pelo Instagram, e tudo mudou. Ai, que legal. Eu ia te perguntar isso mesmo, assim, como é que tu conheceu, né, o meu trabalho, o que que te fez conhecer? E também queria saber o que que te fez, assim, me dar um voto de confiança, que tu pensou assim, nossa, tu vinha cansada já de tantas tentativas. Eu até gosto de falar isso aqui para as gurias que estão assistindo, assim, que acontece com a grande maioria de nós, né, Lívia? Eu acho que, assim, a cada 10 mulheres que eu converso, 9 já sofreram com dietas restritivas.
Então, eu acho muito importante, assim, o teu relato sobre essa questão mesmo, que restringir tanto pode, inclusive, atrapalhar, assim, até a nossa fome, a nossa saciedade a longo prazo, daqui a pouco. E comer, gurias, é muito importante isso, está relacionada com a nossa vontade de viver também. Então, restringir vai tirando isso da gente, assim. Então, que bom que tu está compartilhando com a gente. Mas queria saber, assim, como que tu me achou, como que tu me descobriu aí no Instagram e como que tu decidiu me dar um voto de confiança? Eu te descobri, né, pesquisando sobre alimentação anti-inflamatória. Uhum. E aí comecei a te acompanhar. Eu achei muito bacana que você é vegana. E aí isso me chamou muita atenção, porque eu passei por diversos nutricionistas e endócrinos, e eles me perguntavam, e as proteínas? E aí eu ficava assim, nossa, mas você que tem que me falar, né, para isso. Mas aí eu fui entender que a medicina, hoje em dia, não tem muito disso, né, nos estudos, assim como a parte da alimentação e como tudo está no intestino, eles também não sabem, né? E eu achei isso um diferencial. Eu fiz o aquecimento para o M3P, os 3 dias, e eu vi uma mudança, assim, muito significativa com coisas tão simples. E aí, quando você lançou o curso, eu fiquei, tá, e agora? Eu vou fazer ou não vou fazer, porque eu tô desempregada. Mas eu tava no auge de um desespero e eu senti uma confiança e uma verdade tão grande nas coisas que você fala. E você compartilhar o que você passou também antes de ser nutricionista, né? E aí eu falei, não, eu vou dar um voto de confiança, mas isso vai mudar a minha vida. Eu não tive dúvidas, assim. Eu não sabia no que eu estava entrando, mas eu não tive dúvidas que isso seria, assim, decisivo e realmente foi. Ai, que inspiração, assim, a Lívia compartilhando com a gente, conhecer aqui. E, Lívia, a gente entra num ponto que todas vocês e muitas alunas me falam sobre essa questão de estarem cansadas mesmo, de buscarem, de irem a profissionais, mas eu sempre falo, assim, para todas, gurias, escutem outro, assim, o primeiro que você for, né, ou que disser, é assim mesmo, ou que de repente contestarem a sua alimentação, a maneira como você quer se alimentar ali, né, desde que seja algo que a gente sabe que é nutricionalmente ali saudável, uma alimentação anti-inflamatória, a gente sabe que ela pode ser uma alimentação vegana, vegetariana, a gente consegue adaptar ou não, tá? Mas aí é preciso sempre fazer esses ajustes assim. Que bom que tu me deu esse voto de confiança, fico muito feliz. Eu faço esse trabalho aqui porque eu já passei por isso também, assim, que tu relata, que muitas de vocês trazem para mim. Então eu fico muito feliz em estar aqui e eu tenho certeza que tu vai inspirar muitas mulheres que vão ver depois aqui a nossa entrevista, que é uma série muito especial que a gente tem, porque merece muito ser compartilhado, assim. Fecaloma, por exemplo, é uma coisa muito sofrida, né, Lívia? Que tu fica, assim, em desconforto, não sabe mais o que fazer. Eu gosto sempre de falar sobre essa questão de ir ao banheiro, quanto que é importante a gente ficar atento ao funcionamento intestinal, conhecer como que tá, assim. Então, que bom que tu conseguiu melhorar isso, assim. Mas aí eu vou te perguntar, agora, já que a gente tá falando que teve essa melhora aí na constipação, me conta, assim, o que que tu sentiu que o método 3P, assim, quando tu começou a aplicar, ele impactou ali na tua vida de fato, sabe? Quais melhorias tu teve ali? De primeira foi ir ao banheiro, que isso para mim foi uma surpresa. Logo na segunda semana do método, mas eu já estava aplicando alguns passos por conta do aquecimento, né? E aí eu comecei a ir todos os dias e eu falei, tem alguma coisa estranha aqui, porque não faz muito sentido. Mas estava amando. E, e nossa, isso foi maravilhoso. As cólicas, que eu também tinha muitas, a minha menstruação era muito sofrida, eu chorava de dor, tinha que tomar vários remédios, fiz vários tratamentos. E aí, no meu primeiro período dentro da M3P, eu não tive cólica. Tive um leve desconforto, assim. E aí eu falei, não é possível isso. Não é possível. E aí a única coisa que eu tava fazendo de diferente na minha vida era aplicando os passos. Então era isso, né? E, e aí eu falei na mentoria, e eu acho que essa é a palavra que resume o M3P para mim, que é revolucionário. Foi uma revolução na minha vida. Não tem como te agradecer mais, porque hoje eu vou no banheiro todos os dias, já é o terceiro ciclo que eu não tenho cólicas,
A acne diminuiu, tudo. Minha vida, assim, melhorou em 200% desde que eu comecei a me alimentar bem e aplicar os passos do método. Ah, que linda. Eu que agradeço o voto de confiança que tu me deu lá atrás. Quero falar também para quem está assistindo agora, para quem está vendo depois da gravação, a Lívia Gurias, ela se dedicou muito, tá? Eu sempre gosto de falar isso aqui, porque eu sempre falo que não é uma fórmula mágica, né? Eu conto muito com a dedicação de vocês. Já era linda, tá mais linda mesmo aqui. Com certeza, concordo muito assim, a Lívia. Nossa, conta isso pra gente um pouquinho, Lívia. Quais que foram assim as dificuldades que tu teve para aplicar o método? Porque eu sei que tu estava numa fase muito corrida. E sempre que eu lembro de ti, tem uma foto que me marca muito, que foi quando a Lívia compartilhou lá no nosso grupo. A gente tem um grupo das alunas e ela compartilhou uma foto, gurias, das marmitas, né, Lívia? E era assim, todo mundo olhou aquilo ali, se inspirou um monte nela. Ela separou um dia, fez tudo. Muita gente acha que vai gastar mais, que vai perder muito tempo para se alimentar melhor. Conta pra gente como que foi assim os desafios que tu teve ali naquela época do ano e como que tu conseguiu manter esse processo aí. Eu estava no final da faculdade, né? Então é aquela loucura de fechamento de semestre e conclusão de curso, mas eu também não podia deixar essa parte de lado. Eu falei, não, eu vou conseguir fazer os dois. Então eu fiz aquelas marmitas, eu me desdobrei em várias vezes para conseguir me alimentar, porque realmente não tinha tempo. Mas eu estava realmente muito focada, assim. E eu falei, não, eu vou fazer isso dar certo. E o meu maior desafio mesmo foi conseguir encontrar tempo. Só que as tarefas do método são tão simples, né? Assim, são ricas, mas também tão simples que a gente consegue aplicar durante o nosso dia a dia, durante a correria, na ida de um compromisso para o outro. E, e aí eu. Ai, meu Deus, me perdi. É, e aí eu as marmitas, comecei a me alimentar, que isso pra mim é muita coisa, né? Porque eu geralmente fazia tipo café da manhã, que é a refeição que eu mais gosto. Depois eu comi só no outro dia por falta de tempo. E aí eu comecei a comer e comendo eu tive resultados. Eu falei, nossa, isso é maravilhoso. Eu tô me alimentando e eu tô perdendo peso. Coisa que nunca aconteceu quando eu não me alimentava, né? E aí foi isso. Outra coisa foi que modulou a minha cabeça, né? Nessa questão. Eu tinha muito medo de comer, porque foi assim que eu aprendi. Se você come muito, você engorda. E aí, por isso também eu parei de comer e eu não emagrecia e também não fazia muito sentido, porque eu não estou me alimentando. Mas e aí eu comecei a me alimentar bem, mesmo com as dificuldades. A água também foi um problema, assim, para mim, um desafio, na verdade, né? Que eu sempre ingeri cerca de 2 litros de água por dia, mas aí eu fui fazer os cálculos e eu precisava ingerir mais. E aí esse pouquinho, era pouca coisa de diferença, foi muito difícil para mim. E aí, mas hoje em dia eu tô conseguindo. Então, assim, água e tempo foram as minhas maiores dificuldades, porque dedicação eu realmente tive. Eu tava realmente, assim, quando eu vi os primeiros resultados, eu falei, não, isso é maravilhoso. Eu quero continuar assim para o resto da minha vida, então eu vou fazer esse curso com toda a dedicação do mundo, assim, que eu puder, ao máximo, eu vou me entregar. Parabéns, Lívia. Assim, eu pedi para tu contar os desafios, porque eu sempre gosto de falar, né, gurias? Por mais que a Lívia teve todos esses resultados aí, que são, assim, muito expressivos mesmo, a gente sabe que tem desafios, porque senão parece que, assim, tudo são flores, e aí no primeiro desafio a pessoa desiste, e aí volta para dieta restritiva. Eu tenho muitas mulheres aqui, Lívia, que querem emagrecer, que estão em busca de emagrecimento, diminuir o inchaço corporal, e elas vêm cansadas também, assim. E aí eu sempre falo, gurias, vão ter desafios, né? De repente, vejam a Lívia concluindo uma faculdade de psicologia, né, Lívia? Olha que legal a nossa psico aqui. Imaginem quanta coisa que essa mulher estava estudando, fazendo um monte de atividade, e ainda assim ela foi lá e focou e falou, não, agora vai dar. E eu gosto de falar isso, de mostrar assim a realidade de vocês, porque todas as mulheres hoje em dia têm cada vez menos tempo, assim, né? A gente faz muitas coisas. Então, e ainda assim, se ajustar aqui, ajustar ali, dar tempo
tem como fazer, assim, desde que, claro, né, se comprometa como tu fez, assim. Então, eu sempre gosto de parabenizar, assim, o quanto que vocês se dedicam. Então, para ti especial, assim, o quanto te dedicou também, eu pude ver, sabe, aquelas marmitas lindas lá que tu fez. E eu quero te perguntar, assim, em relação a esse ponto de emagrecimento, assim, né? A gente conversou sobre isso, tu tinha medo de comer. E como que foi, assim, quando tu voltou a comer? Tu sentiu que tu estava perdendo peso? Eu lembro que tu comentou na mentoria comigo isso, mas fala um pouquinho aqui para as gurias que estão nos assistindo. Foi uma luta, assim, comigo mesma, né? Conseguir me alimentar e fazer um prato que geralmente não era o que eu comia, assim. Eu sou vegetariana, né, há 7 anos, então eu sempre me alimentei bem, mas eu não estava me nutrindo da forma como eu deveria fazer, não estava fazendo as combinações corretas, mas os meus pratos eram bem pequenos, assim, marmitas bem pequenininhas. E aí, quando eu comecei a fazer aqueles pratos vivos e coloridos e cheios, eu não tinha fome, eu estava comendo porque eu sabia que eu tinha que comer. Então, isso também foi um desafio, foi uma luta comigo mesmo. E tava gostoso, mas por mim eu não estaria comendo. Mas aí eu comecei a ver o resultado. Logo no primeiro mês eu emagreci 4 quilos. E eu já fiz dietas de 600 calorias que eu não consegui emagrecer 2 quilos no mês. Então, foi assim maravilhoso. E aí, logo, acho que na última semana, nas 2 últimas semanas da minha faculdade que estava caótico, assim, eu não consegui fazer vários passos e eu reduzi bastante a minha alimentação. E aí eu parei de emagrecer. Eu fiquei 2 semanas assim com o mesmo peso que eu estava antes. E foi quando eu comentei com você que eu falei, nossa, isso é muito doido, porque eu estava me alimentando, eu estava comendo bastante naquelas fotos. Você dá para ver que as minhas marmitas não são Claro! generosas, né? E aí eu emagreci 4 quilos. E aí eu fico 2 semanas, assim, mais ou menos, né? Não me alimentando tanto. E aí eu paro de emagrecer. Isso também foi uma coisa, assim, que eu achei... sei lá, eu sou a prova viva desse método pra mim. E foi sem dieta, né, E foi Lívia? Esse sem dieta, emagrecimento. foi comendo bastante mesmo. Nos períodos menstruais eu viro uma formiga, eu quero comer açúcar puro se deixar, e eu não tive essa vontade de doce. E quando eu tive, eu fui, fiz um mingau de aveia com cacau, enfim. Eu consegui encontrar estratégias sem precisar me jogar no industrializado, comer uma barra de chocolate, alguma coisa assim. Então eu comi, comi bastante, tô comendo bastante. E tô, Perfeito. eu continuo emagrecendo. Eu não tive aquela parte da dieta que passa, né? Eu não cheguei nisso. Eu só tô emagrecendo Conseguiu ainda. manter. Sim. Exatamente quando tu voltou a te alimentar, assim. E eu acho legal também, Lívia, tu trazer esse relato pra gente, assim, de, por exemplo, algumas pessoas denominam, né? Por exemplo, assim, se eu tiver uma alimentação assim, né? Eu vou ser extremamente saudável. Aqui a gente falando no vegetarianismo mesmo. É possível, gurias. Eu tenho muitas vegetarianas aqui que me acompanham, tá? Você ter uma alimentação vegetariana e tá faltando nutrientes. Não porque você de repente precisa comer a carne. A gente sabe que não, a carne é totalmente dispensável, mas porque você não consegue montar as refeições ali. E ouvindo o relato da Lívia, aqui há 7 anos vegetariana, olha como que a gente consegue ajustar. Sempre a gente pode ajustar. Assim como uma mulher que consome carne, ela pode ajustar, pode de repente fazer um consumo ali mais consciente, incluir mais vegetais. Então, sempre a gente pode melhorar a alimentação. Eu achei super importante, assim, o teu relato, porque eu vejo que recebo muitas mensagens aqui de mulheres que falam, eu já tenho uma alimentação natural, mas eu continuo com tais sintomas. Mas aí quando a gente vai ver, come muito pouco, ou vem de muitas dietas restritivas. Então, assim, Lívia, é só agradecer, tá? Por tu estar compartilhando aqui com a gente. Eu lembro, assim, da tua trajetória, desde o primeiro dia que tu chegou lá e falou no grupo quais eram os desafios. Então, eu fico, assim, realizada de te ver, sabe? Falando sobre isso. E agora, eu queria te perguntar assim, tu me falou muita coisa já, mas se tu pudesse escolher uma coisa, tá, que aconteceu, tanto seja ali, né, das questões que tu tinha de inchaço ou emagrecimento, assim, não sei, voltar a comer, mas se tu pudesse escolher uma coisa, assim, que aconteceu na tua vida nesse período, que tu estava aplicando ali o método que tu achou que não seria possível e aconteceu. Se tu pudesse escolher uma só para compartilhar aqui com as gurias. Seria do intestino, com certeza. Seria que ele tá funcionando, que eu já tava desistindo, assim,
de tentar entender o que está acontecendo. Se nem os médicos conseguiam descobrir, eu falei, vou ser assim pro resto da vida. E aí ver que eu não preciso ser assim, que ele sim muito saudável, ele só não estava recebendo os nutrientes que ele precisava para funcionar direitinho. Então, hoje, ir ao banheiro todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, para mim isso foi revolucionário. E com certeza foi a maior e a melhor mudança que Maravilhosa. Que maravilha. E aí a gente vê, né, que o emagrecimento é uma consequência de melhorar essa saúde intestinal. Eu sempre tento falar aqui para as gurias, eu sei que muitas querem esse emagrecimento, mas de começando a olhar para dentro, assim, é sempre a chave. E eu gostei também que tu falou que lá desde o aquecimento tu já conseguiu aplicar muita coisa. Então, assim, para as gurias, hoje elas podem participar ainda, a gente vai ter uma aula também de aquecimento. Eu gosto de trazer muito conteúdo gratuito para isso, assim, para que antes das gurias entrarem no método, elas conheçam, entendam como que é essa metodologia, sabe? Consigam aplicar, ter resultados. Eu fico muito feliz, assim, quando tu fala que tu começou antes de entrar, tu já estava aplicando ali, sentindo também os resultados ali do método. Antes de estar na turma, tu já estava aplicando, assim. A questão da água, as toxinas também, foi. acredito que era isso. A língua, que é o meu passo favorito, assim, que já virou meu xodó, eu não consigo mais não fazer a raspagem da língua. Quando eu deixo de fazer, se eu tô viajando, fora de casa, é muito estranho. Parece que eu tô suja, né? Eu escovei o dente, mas eu ainda tô suja. Foi assim, acho que um dos passos que eu mais me identifiquei e eu comecei a fazer logo, aliás, antes de entrar no método, né? E eu assisti o evento de aquecimento e ia anotando tudo e depois liguei para minha mãe e falei, mãe, sabia que o intestino tem 7 funções? Foi muito assim e ai, Maia, você, nossa, eu só posso te agradecer porque você foi revolucionária na minha vida, com toda certeza. Querida, eu que agradeço a confiança, tá, no meu trabalho. E eu quero te perguntar, assim, pra gente encerrar nosso bate-papo super especial, eu quero te perguntar o que que tu daria de dica, de repente, de sugestão para uma mulher que tá no mesmo lugar, assim, que tu tava, de repente, há uns meses atrás, aí de entrar no método, que quer emagrecer, que tá com o intestino preso, que tem várias questões ali de inflamação associada. O que que tu diria para ela fazer? Comer, com certeza seria coma. E ao comer, acreditar no poder dos nutrientes, né? Mudar essa relação de que a gente está comendo para matar a fome e sim acreditar que a gente está nutrindo o nosso corpo, que é a nossa máquina, né? Nós somos uma máquina e a gente precisa nutrir essa máquina. Então, mudar a relação com a comida de só se alimentar e se nutrir, com certeza seria isso. Porque aí tudo muda, o emagrecimento vem como uma consequência, mas o seu bem-estar físico e mental durante os dias compensa muito mais que os quilos que você vai perder. A sua relação com o espelho, nossa, minha relação com o espelho hoje é outra, assim, e tudo porque eu tô comendo. A minha dica, não sei, seria coma e acredite no poder. Dica valiosíssima, valiosíssima da Lívia, assim, essa questão de. Eu vou até colocar aqui para eu falar mais sobre essa questão, né? Uma das melhores coisas, na verdade, para emagrecer, para quem quer emagrecer, é comer, não é restringir. Eu sempre bato muito nessa tecla, mas eu gostei aqui de tu resumir isso bem, assim, com toda a tua experiência, porque a gente começa a falar de emagrecimento de outra maneira, né? A gente sai daquilo. E eu gostei também que tu falou sobre a questão do espelho, que é a autoestima, né? Que também é uma das coisas, assim, que me faz fazer esse trabalho aqui, porque eu vejo o quanto que a autoestima das mulheres fica devastada com dietas, porque você restringe, restringe, não consegue manter, se sente mal. Então, assim, Lívia, amei a tua dica. Acredito que todas que estão assistindo agora, as que assistirem depois aqui a nossa gravação também do nosso podcast, coloquem em prática o que a Lívia falou, essa dica. Tudo é também esses conceitos que ela veio trazendo assim pra gente, né? Essas estratégias assim de que menos lá no caos, terminando a faculdade, sempre dá um tempinho, né, Lívia? É só a gente organizar ali que sempre sobra um tempinho para se cuidar. Com certeza. Lívia, querida, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu vi que tinham comentários muito carinhosos aqui para ti. Tu deve ser uma mulher super amada aí É pelas porque eu fui amigas. envolvendo todo mundo nessa, então colegas de faculdade, minha mãe, assim,
amigos, eu fui falando, ó, eu tô nessa, entra comigo e Que legal. se nutre também. Então, acho que o pessoal tá por aí. Que legal, eu vi que teve uma aqui, agora já saiu aqui que ela falou, mas ela disse que tu falava bastante, que ela já sabia, eu devia conhecer um pouquinho assim. Então isso me dá, ainda eu fico mais feliz ainda que eu sei que tu tá levando essa sementinha para as pessoas que tu ama, para as mulheres que tu ama, né? E para tua mãe, que demais isso poder ajudar a mãe. Então segue passando as estratégias para ela. Porque eu tenho certeza que tu vai transformando aí a vida de todas as mulheres ao teu redor e a gente vai fazendo esse trabalho sempre juntas, tá bom, querida? Foi um prazer te conhecer, ganhei assim amanhã conversando aqui contigo. Tu viu como é rapidinho? É, é rapidinho. Eu queria te agradecer, Maia, por todo o conhecimento passado, por compartilhar isso, por não guardar só para você, né? Por ter mudado a sua vida em prol de outras mulheres. E muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui e muito feliz de ser uma aluna do método também. Ela é, sim, é a nossa mulher plena aqui. Eu até não falei isso, né? Que a mulher plena é quando a gente encerra, assim, que foi uma das alunas, inclusive, que deu esse nome, porque o grande objetivo do método é isso, que vocês se sintam mais plenas. No fim, assim, no fundo, é por isso, é para trazer plenitude para a vida de vocês, tá bom? Adorei o papo, super proveitoso, que bom que gostaram, muito inspirador mesmo. Depois a gente vai editar, deixar numa versão bem legal, tá? É assim, eu posso falar para vocês que é um dos pontos altos do meu trabalho, tá aqui conversando com as gurias, tá aqui te conhecendo, Lívia, fazendo assim também essa troca. Eu aprendo muito com vocês, estou muito feliz e quero fazer um convite. Não sei se a Lívia, quando que ela vai começar a trabalhar, mas já quero dizer que a gente vai ter uma psicóloga aí maravilhosa, com toda essa visão diferente. Né, Lívia? Fala para as gurias qual que é o teu Insta, para depois elas te acharem. Isso aqui depois é para o YouTube. Então aí meio que se perpetua isso aí. Me conta. Meu Instagram é @liviapetinari e acredito que no final de fevereiro eu já começo a trabalhar com a psicologia e é isso. Que legal! Depois a gente pode bater um papo daí como psicóloga. Eu vou querer te chamar para a gente Com conversar certeza. um pouco, né? Para tu também falar um pouco sobre isso. É um prazer para mim, assim, gurias, trazer aqui as alunas e ver que nas profissões, assim, a gente vai começar a ter cada vez mais também essa mudança de visão, assim, né? Do quanto que a alimentação também influencia na saúde emocional, o quanto que a gente precisa olhar para essa saúde também intestinal, para pensar como um todo, numa nutrição como um todo, assim, a psicologia é uma profissão maravilhosa. Estou muito feliz que tu vai iniciar nela em breve. Então, depois a gente vai deixar esse vídeo lá no YouTube. A gente vai deixar o arroba da Lívia também para vocês encontrarem ela. Tá bom? Querida, é um prazer te conhecer. Obrigada, obrigada. E nos vemos lá no Método 3P, tá bom? Até, Maia. Muito obrigada. Beijão, Lívia. Até mais. Até. E esse foi o nosso episódio número 9 aqui com alunas. É sempre muito emocionante para mim, gurias. Eu tenho que me segurar assim nas entrevistas, porque eu me emociono com a história de cada uma delas. A primeira vez que a Lívia me falou dessa questão do fecaloma, eu lembro que eu fiquei assim, nossa, muito preocupada, né? Pensando que poderia acontecer de novo com ela. Então, saber que ela conseguiu melhorar, que ela tá super bem, que ela conseguiu concluir a faculdade. Sigam as dicas dela aqui, quem é amiga, quem é próxima, que vocês vão ficar muito bem, tá? Ela sabe bastante coisa, ela aprendeu bastante coisa, se dedicou bastante. Excelente dia para todas e eu aguardo vocês, gurias, hoje que a gente tem um evento aqui que eu já falei mais cedo para vocês, né? Que é o nosso plano de emagrecimento definitivo. No final, como sempre, eu abro as inscrições para o Método 3P, mas antes eu sempre gosto de entregar o melhor conteúdo para que todas possam aplicar, porque as vagas no método são limitadas, mas eu quero muito poder entregar esse conteúdo para todas, tá bom? Beijo para todas e até mais!